Amém, graça e paz. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar, então, nosso culto da madrugada, adorando a Deus com uma oração inicial. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, todo louvor, toda adoração, porque Tu és digno de todo louvor. Tu és o nosso Deus, Criador, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Declaramos que Tu és Deus sobre nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, toda adoração. Confessamos a nossa total e absoluta dependência. Toma o controle, Senhor, e a direção por meio do Teu Santo Espírito nesta hora, deste encontro, da comunhão com os irmãos, do ministrar da Tua palavra, do agir do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que a Tua palavra encontre, Senhor, em nós um solo fértil, para que possamos gerar frutos dignos, Senhor, de Ti, de servos que Te adoram em espírito e em verdade. Em Cristo Jesus que vive e reina. Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor com cânticos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te adoramos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus
queremos te louvar. Ó, vem Jesus, queremos te escutar. Amém, glória a Deus. Diário de oração, tema: o Evangelho e o que salva as pessoas e o campo. É o que salva as pessoas e o campo. 13 de janeiro de 2023. A leitura e o texto está centrado no livro de Salmos, capítulo 78, do versículo 70 a 72, com destaque para o versículo 72, que diz: e apacentou-os segundo a integridade do seu coração. Apacentou-os com a destreza das suas mãos. O Evangelho é algo que nos salva. Se não recebemos a graça através do Evangelho que nos salva, todos os campos serão difíceis. Se oramos, mesmo que por 5 minutos por dia, se for de forma concentrada e respirando profundamente, é suficiente. E neste momento, nosso espírito, cérebro e corpo serão moldados pela luz da criação, imagem de Deus e o fôlego de vida. Com este tempo, seremos cheios do Espírito Santo e teremos as bênçãos incríveis com as quais podemos ver o futuro. Isso é o que chamamos de jornada. E a partir daqui surgirão 3 jornadas que nunca devemos perder: o campo do futuro, o campo da oração e o campo do talento. O Evangelho não só nos salva, mas também salva as pessoas do campo onde estamos. Além disso, a oração deve estar sempre ligada ao campo. Por exemplo, Davi tomou posse da aliança que recebeu de Samuel. Ele começou uma nova jornada e ficou sabendo o que tinha que fazer ao longo de sua vida. Desde então, o espírito maligno se retirava nos lugares onde Davi passava. E ele tinha como resposta que nada era problema. Isso se encontra em Salmos 23, do 1 ao 6. E o evento de Golias foi crise para outras pessoas, mas para Davi foi uma oportunidade. Davi considerou os ataques do rei Saul como parte da jornada também. Tudo foi resposta, renovação e oportunidade para ele. Com essas respostas, podemos percorrer as 3 jornadas, que são as 3 cerimônias, com as 9 bênçãos. Ponto 1. A cerimônia de maioridade, onde o talento de uma vida inteira é descoberto. O talento de toda a vida chegou a Davi por meio de Samuel. Por essa razão, não podemos perder o culto ou a mensagem. A Arca da Aliança foi explicada a Davi, então ele se agarrou firmemente à aliança para toda a sua vida, a construção do templo. Ponto 2. A cerimônia da missão, em que se descobre a especialidade que se deve usufruir ao longo da vida. O encontro com Saul foi uma jornada para fortalecer sua especialidade. No primeiro encontro, quando Davi louvou a Deus, o espírito maligno se afastou de Saul. Isso está em 1 Samuel 16, 23. No segundo encontro, Davi trouxe a cabeça de Golias para Saul. Mais tarde, ele foi genro de Saul. 1 Samuel 18, 17 a 21. Depois, Davi teve que fugir de Saul, que queria matá-lo. Por isso, Davi começou a vida de exílio. Porém, todo esse processo foi uma jornada de fortalecimento da especialidade. Ponto 3. A cerimônia da comissão, em que se descobre a sensibilidade para entender o campo para o qual se deve ir por toda a vida. No final, Davi derrotou Golias
e derrotou os filisteus e os amalequitas. 1 Samuel 23, de 1 a 14 e de 30, de 1 a 20. Podemos perceber que Davi desfrutou da sensibilidade para entender o campo ao longo de sua vida, e foi através da jornada que ele conquistou completamente o campo. Deus nos chamou como aqueles que permanecem para salvar a linhagem familiar e o campo. Parece que somos perseguidos ou parece que estamos indo para lugares como a prisão, mas Deus nos chamou para sermos peregrinos e conquistadores. O que precisamos fazer é desfrutar da jornada que Deus preparou. Juntos, irmãos, depois de lido o texto, vamos fazer essa oração, que é a oração da aliança. Deus, nós agradecemos por nos dar, Senhor, a palavra de que ela será cumprida. Tu és o Senhor que disse a Abraão: eu te mostrarei as coisas que vou realizar. Por isso te louvamos, Senhor, porque o Senhor que dá a palavra aos remanescentes, e o Senhor irá cumpri-la. Que os remanescentes tenham o começo, onde desfrutarão desse pacto. É o que nós oramos a Ti nesta hora, em Cristo Jesus. Amém. Pequeno fórum. É Deus que nos escolhe para sermos seus servos, no cumprimento da promessa de salvação por Cristo Jesus, ao efetuarmos o ID. Deus nos tira de lugares inóspitos, de posições e tarefas humilhantes, e nos coloca em uma posição de excelência e liderança para auxiliarmos pessoas que já são salvas ou pessoas que ainda serão. E por meio do entendimento do somente Cristo, do somente o Reino e do somente enchimento do Espírito Santo, somos capacitados no cuidado e dedicação no campo onde somos chamados para sermos discípulos e evangelistas absolutos, sendo dessa forma dirigidos pelo Espírito Santo com sabedoria, assim como fez Davi. Com Davi, Deus também faz com cada um de nós nos dias de hoje, no campo, nas circunstâncias, nas situações em que somos colocados, que sejamos, então, conduzidos pelo Espírito Santo para vermos cada situação, cada momento, cada circunstância como plataforma, como possibilidade de podermos ser usados como resposta de Deus para o cumprimento da sua palavra, do ide, pregai, porque é chegado o reino, a salvação, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos então aos tópicos de oração de hoje, sexta-feira. Tópico 1, pela Igreja da Graça na Coreia do Sul, liderança, presbíteros e pastores. Eu gostaria de pedir, então, ao pastor Fabrian. Pastor Fabrian, pode, pastor, nos conduzir em oração por esse tópico? Amém. Posso em paz e graça. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, demos a Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Queremos apresentar a Ti a Igreja da Graça na Coreia. Colocamos diante do Senhor, Pai, que o Senhor continue derramando os 5 poderes sobre essa igreja, fortalecendo os presbíteros, os pastores e a liderança,
enchendo com teu Espírito, ó Deus, dando graça e conduzindo-os na segurança da tua palavra. Que venham grandes respostas nos campos, respostas da multiplicação dos discípulos na igreja, resposta do crescimento da igreja, o crescimento da igreja multiétnica, que os discípulos sejam alcançados, ó Deus. Senhor, que a Igreja da Graça, com toda a sua liderança, possam desfrutar de bênçãos extraordinárias, possam, Senhor, desfrutar da concentração da Tua Palavra. Assim, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, a Igreja da Graça, a liderança, que são os presbíteros, pastores, que eles possam seguir firme o fluxo da Palavra. Em todos os campos que eles estão trabalhando, no Brasil, como na África, como nas Filipinas, na China, foram grandes respostas de discípulos e de igrejas regionais. Sim, colocamos diante do Senhor em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. A pastora Cida pode, graça e paz, pastora, pode nos conduzir em oração pelo pastor Parque, pastor Rum, pastor Emílio, pela restauração da economia da luz, para o treinamento na Coreia do Sul, para missões e preparo dos remanescentes. Amém. Senhor, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que Tu és onisciente, onipresente, onipotente, meu Pai. Eu quero apresentar esse tópico de oração, Senhor. Apresentar o pastor Parque, o pastor Ron, o pastor Emílio, o pastor Parque aqui no Brasil, Senhor. Sabendo que o Senhor levantou esses homens, Pai, para estar, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, implantando o reino em algumas nações. Mas o nosso alvo, o alvo desses homens é conquistar as 277 nações pelo poder do Evangelho. Nessa hora, Pai, eu oro para que o Senhor dê força espiritual a cada um deles, que o Senhor derrame sobre eles o enchimento do Espírito Santo de Deus, que eles sejam fortalecidos, ó Pai. Eu oro para que os 5 poderes espirituais também estejam sobre a vida desses homens. Eu oro com as 7 bênçãos, Pai, e que cada dia mais eles conquistem, Pai, e cumpram o seu propósito aqui nessa terra. Eu oro também, Senhor, pela economia da luz. Levanta, Senhor Deus, pessoas, Pai, com esse chamado, que essas pessoas sejam impactadas, Pai, e que venha produzir mais e mais, ser cada vez mais próspero, e que o Evangelho, Senhor Deus, seja pregado, Pai, às 237 nações, e que esses, Pai, que são chamados pela economia da luz, Senhor, nós estamos vivendo um momento, Pai, de indecisões na nossa nação, mas nós sabemos que os céus, o teu reino, não tem indecisões, e nós sabemos que não há crise. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor. Suscita, Pai, aqueles que têm no coração o desejo, Pai, de estar, Senhor Deus, patrocinando a evangelização mundial. Assim eu oro e creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando pelo seu poder que opera em nós e através de nós. Somente Cristo, somente o Reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo nos é suficiente, em nome de Jesus, para ter uma vida de sucesso, Pai.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. O pastor Fábio, por gentileza, pastor Graça e Paz, o senhor poderia nos conduzir em oração no tópico especial, que é pela Ucrânia como campo a ser conquistado pelo evangelho restaurado do somente Cristo, somente o reino, somente o enchimento do Espírito? Amém. Bom dia a todos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez, Pai, nesta manhã, meu Pai, em busca, Pai, de aprendizado, de conhecimento. Senhor, peço, Pai, abençoa, meu Pai, os teus filhos, Pai, desta igreja, meu Pai, dai força, dai sabedoria, Senhor, para que os líderes, meu Pai, que sejam levantados, meu Senhor, para conquistar, meu Senhor, esse povo, Senhor, da Ucrânia, meu Pai, que está, meu Senhor, nesse momento, passando por estas provas, né, de guerra. Dai, meu Pai, a eles, meu Pai, cada dia mais, Senhor, essa sabedoria para estar levando, Pai, a Tua palavra, Pai, neste país. Pai, desfaz, meu Pai, esse espírito, Papai, esse espírito de guerra, espírito de confusão, Senhor. Leva a paz nesse lugar, leva conhecimento, Senhor, leva a graça, leva o espírito da luz, Senhor. E fortalece cada dia mais, meu Pai, cada líder que for levantado, meu Senhor. Pai, da sabedoria, a nossa liderança, né? Para que eles venham, Pai, a cada dia conquistar mais campos, para que ele venha levantar pessoas com propósito, Pai, de estar na frente, levando, Pai, a Tua palavra e o Teu conhecimento. Abençoa cada um, Senhor. Dai a força e a vontade, Senhor, de estar prosseguindo, mesmo nas adversidades, nas lutas, que eles venham conquistar cada vez mais, aonde o Senhor o levares. Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, pastor Fabiano, pastora Cida e pastor Fábio. Deus continue abençoando a vida de cada um dos pastores. Vamos à leitura, então, da palavra no livro de Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes de sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem, ser governado pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembre que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal Ben-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa de seu pai, em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu tenho de parar de dar o meu azeite,
usado para honrar os deuses e os humanos. E as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que eles mereciam? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos medianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os meus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltaram todos os que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uva e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Depois amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós? Os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão? No entanto, Zebu recebeu ordens dele, porque devemos ser dominados por ele. Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pois de Siquém, sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebu, governador da cidade, com muita raiva, ficou com muita raiva quando soube o que Baal tinha dito, e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã, levantem-se
ao nascer do sol e ataque de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataque com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebu respondeu: Não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebu disse: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir a Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Abimeleque e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens saíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá. E Zebu foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade. Saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu ao monte Salmão com os seus homens, pegou o machado, cortou os galhos de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Então, em seguida, puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1.000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes e cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela, fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Aí ele chamou depressa o moço que carregava as suas armas e disse: Tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Assim como no diário, né, de hoje,
que Davi, né, ele recebeu de Deus o entendimento de toda a situação, todos os problemas que ele enfrentava como plataforma para o cumprimento da vontade de Deus, né, que era salvar a geração e ser remanescente da promessa de salvação, né, e da aliança feita entre Deus e Abraão. Diferente de Davi, Abimeleque, ele tinha um outro entendimento. Ele entendia que o campo em que ele estava era um campo que deveria servi-lo, que deveria exaltá-lo entre todos da sua casa, né? Então, ele agiu por vaidade, ele agiu por vontade própria, ele agiu sem o direcionamento do Espírito Santo, né? E o resultado foi o que nós vimos aí, né? Então, que esse estudo da palavra de hoje, de Juízes 9, ele vem aos nossos corações com o entendimento de somente Cristo, somente o enchimento do Espírito, somente o reino de Deus é capaz de nos dar a direção correta, de nos fazer entender qual é de fato, né, a nossa missão aqui. Quem somos nós e quem é Deus? Então, que essa palavra ela esteja gravada constantemente em nossos corações, que sejamos conduzidas por ela, pelo Evangelho restaurado, o Evangelho que cura, que liberta, que restaura. E em concordância com esse entendimento, a leitura para a memorização de hoje, que é Isaías 43, 19, que diz: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Esse caminho no deserto, essa verdade que liberta, essa verdade que cura, que restaura, que faz lugares ermos serem lugares de circulação, de vida, né? De circulação de pessoas, é Jesus. Só Jesus é a solução para os problemas. Então, que tenhamos, né, em nossos corações essa coisa nova que foi feito nas nossas vidas e que somos usados pelo Espírito Santo para fazermos também na vida de outras pessoas, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, em todos os lugares onde estejamos, que sejamos aqueles que anunciam e apresentam essa coisa nova que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Dessa forma, nós oramos agradecendo ao Senhor pelo diário, pelo estudo, pelo entendimento, por ouvir as nossas orações. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por essa oração de encontro marcado, pela presença de cada um dos irmãos, das lideranças. Obrigado, Senhor, pelos ministérios. Obrigada, Senhor, pelas igrejas que estão na aliança. Obrigada, Senhor, pelo teu agir. Em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Gostaria de pedir à pastora Cida que possa nos despedir com a bênção apostólica, já agradecendo a todos pela oportunidade, pela presença, né, e desejando um bom final de semana, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, que todos possam dizer amém, amém. Tenha um final de semana de vitória e amanhã temos o diário também, mas não compartilhamos aqui, mas que cada um possa receber força espiritual neste final de semana
e que nós recebemos a paz, o enchimento do Espírito Santo. E que o Senhor nos conduza neste final de semana, nos trazendo alegria, fortalecendo o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Amém, irmão. A paz, Deus abençoe, até segunda. Amém. Ótimo final de semana para